CMR Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a CMR Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. CMR Importações, localizada na Serra, dentro do moderno Parque Logístico da Unilog. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. CMR Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. CMR Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. CMR Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um episódio do podcast Deus pra Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Antes de apresentar a minha convidada, eu quero fazer o agradecimento ao apoio do estúdio da Blink Talk e também a minha nova apoiadora, a loja que me veste, Amarilis Moda Feminina. Que Deus continue cada dia mais prosperando na vida de vocês. Hoje, com mais uma convidada muito especial, vai faltar tempo para ela contar tantos testemunhos. Lidiane, te apresenta. Eu sou Lidiane, sou casada com Eugênio Gabler, mãe de 3 filhas, que é Luísa, Alanis, Emanuele. As idades são 11, 18 e 19 anos. São 3 moças lindas. Eu moro aqui na Serra e sou serva do Senhor. Congrego com o pastor, na igreja do pastor Renan Guimarães, ele é meu pastor, e na IADOM, que é a nossa congregação. Lidiane, foi bem inusitado o nosso encontro, né? A gente se encontrou pela primeira vez num supermercado, Isso. aonde eu encontrei a Lidiane aconselhando uma moça, e eu ali estava fazendo o meu mercado, né, na minha rotina diária, e muito metida, me apresentei assim, peguei o assunto no ar enquanto eu estava escolhendo as minhas compras, e Deus me tocou que eu devia, né, dar uma palavra. Eu senti, e aí eu fui falar com aquela moça que eu não conhecia, a respeito de relacionamento de mãe e filha. E foi muito lindo, muito especial, Foi. né? Choramos muito. Choramos muito, havia um contexto, uma situação ali sendo debatida, e eu acredito que não foi por acaso, né? Que nem se encontrou naquele corredor daquele supermercado. Foi. E desde esse dia, nunca mais eu e Lidiane nos separamos. A gente se encontrou de verdade. É verdade. E ela é uma mulher que eu admiro demais, é uma empreendedora. Inclusive pedi para ela trazer aqui os produtos dela, né? Eu convidei a Lidiane para ela ser a minha perfumista. Logo, logo no programa A Busca da Melhor Versão, no Clube das Preciosas. Tem muita novidade aí para surgir. Bem, Lidiane vai ser a minha perfumista. E eu trouxe ela hoje aqui por isso, porque ela é uma mulher assim que você vê o agir de Deus na vida dela. E eu quero que tu comece contando a tua história, né? Que tu veio da Paraíba, foi. né? E quantas são as pessoas que migram aqui para o estado do Espírito Santo, né? Estado maravilhoso. Em busca de uma vida melhor. Conta a tua história pra gente. Eu vim para cá, para o Espírito Santo, eu cheguei aqui, eu tinha 15 anos. Estou aqui há 25 anos, né? Esse ano fez 25 anos. E foi no mês de julho do ano 2000 que eu e minha família migramos para cá. Nós vivíamos lá de uma forma, é uma forma dificultosa, né? A vida ela era muito difícil. E o Nordeste, na época que eu vivia lá, existia muita falta de alimento, falta d'água também.
Eu digo que eu, desde pequena, eu vi o milagre de Cristo acontecer. Quando se fala, né, de a água jorrar pela pedra, eu vi esse milagre acontecer. Nós tínhamos um barreiro lá que era denominado o nome de Massaranduba, que ele era uma mina d'água, e entre a mina d'água era uma pedra, literalmente uma pedra. E quando secava, na época da seca, ficava aquelas latas d'águas, uma na fila da outra, esperando a água brotar da pedra, que era outra pedra que recebia essa água, como uma bacia, né, de pedra, e ali ficava aquele pouco d'água, a gente tirava para beber. E isso, ficava a noite toda aguardando essa água para encher as latas, né, Nossa. pra gente beber na época da seca total. O fenômeno El Niño castigou muito o Nordeste, assim, principalmente a área em que eu morava. E lá a gente levava, e um esperava a vez do outro. Então, assim, todos contemplavam o milagre e era rotineiro. A gente vivia de milagre. A gente plantava com a terra seca e meu avô olhava para o céu com meu pai e falava assim: "Ó, tal dia vai chover, vamos plantar". E a gente plantava e exatamente chovia. Era a fé sendo gerada ali, assim, da certeza no meio da escassez, da dificuldade, sabe. A gente tinha fé, a gente era alegre. Uhum. Às vezes amanhecia o dia, não tinha um biscoito, mas tinha uma batata, a gente cozinhava, tomava com chá de folha, tanto que eu amo chá até hoje. Sim. Então, assim, às vezes não tinha o café, porque era tudo muito difícil, na época, assim, de escassez, né. Porque meu avô foi agricultor, e meu pai trabalhava com vendas, então ele pegava as frutas do sítio que a gente morava e vendia no Ceasa, e ali trazia o alimento. Então, assim, a gente tinha muita dificuldade, que meu pai gostava de tomar umas bebidas e aquela dificuldade mesmo que a gente enfrenta. E com tudo isso eu cresci, estudei, e quando eu saí de lá, eu já tinha terminado o ensino fundamental, né, que era o antigo, que eu fiz até a 8ª série lá. Aqui eu dei continuidade aos estudos, quando eu cheguei aqui, e meus tios, meus avós, fomos cercados de muito amor. Eu acho que o que fundamentou a nossa criação foi o amor que nós fomos gerados, eu e meus irmãos. Glória a Deus por isso. E como que foi esse começo em uma nova cidade com tantos desafios? Foi muitos. Quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei pela cidade, pelo lugar. Eu disse: "É aqui que eu vou viver, é aqui que eu quero morar". E eu comecei trabalhando com a minha tia. Minha tia montava barraca, nas festas, e ela tinha um ponto fixo de cachorro-quente ali no Tintim, aqui, antigo Tintim Laranjeiras. E nós ficávamos lá, ajudava ela. E ela ia para as festas, eu ajudava, e assim a gente ia trabalhando. Quando eu completei a idade dos 16 anos, eu comecei a estagiar. Estagiei 4 anos numa empresa, depois saí, fui trabalhar no supermercado, e depois eu fui trabalhar como promotora. Aí me achei no ramo de promotora. Hum. Eu trabalhei 4 a 5 anos na TIM Celular, durante esse período vendendo tudo, e logo depois eu entrei em outro ramo de promotor, outras empresas. Então minha vida foi vendas e fui estudando, aí gostei muito da pedagogia, estudei pedagogia, fiz um período. E quando eu estava finalizando, eu sofri um AVC isquêmico. Olha. Tanto que eu tenho uma paralisia facial, chamada paralisia facial de Bell, né, hoje, e devido a esse AVC. E eu continuei, estou aqui para contar o testemunho de Deus na minha vida, que ele operou, e o Senhor, ele é maravilhoso, né. Hoje eu tenho, assim, como eu falei, Saulos, eu tenho uma filha com 18 anos, a Emanuele. Quando eu tive ela, o pai dela me deixou, eu estava com 20 dias de resguardo. Eu fui mãe solo, né, por 4 anos, foram 4 anos. Com 20 dias, 20 dias de resguardo, ele me deixou, foi morar com outra mulher. É uma pessoa que não se contenta com uma mulher só, né, então não tem a fidelidade nem com o ser humano, nem tampouco com Deus, porque quando você não é fiel àquilo a quem você vê,
muito menos a quem você não vê, né. Então, existe Sim. essa característica, né. Então ele foi embora e me deixou com a menina com 20 dias de resguardo. Quantos anos que tu tinha? Eu tinha 22 anos. Fui mãe aos 22. E como que foi isso? Quer falar um pouco disso também? Porque são tantas as mulheres, né, que passam por essa rejeição, por esse abandono, né. Isso. Foi muito difícil. E não é sobre você, as mulheres têm que entender que não é sobre a mulher, é sobre a pessoa, né. Isso, exato. E o que que ocorre? Eu, com a menina de 20 dias nos braços, sozinha, tive o apoio da minha mãe, meus Glória a irmãos, Deus. glória a Deus, meus irmãos são o pai, né, hoje, meu esposo, são um pai que ela não teve, né. E ela não conheceu o pai dela durante 10 anos, eu já estava casada quando ele veio conhecer ela, quando ela tinha 10 anos. E ele se apresentou como pai, foi lá na casa da minha mãe, e ela tratou ele normal, como qualquer ser humano, né. E assim, voltando, quando ela tinha 4 anos, eu conheci meu esposo hoje, que eu sou casada há 15 anos. Então, foi algo muito interessante na minha vida, porque o Senhor completou a promessa, né, que ele havia me feito, que não ia me deixar só. E o interessante que aconteceu quando a minha filha tinha 3 anos, ela estava no quintal da casa da mamãe e eu estava trabalhando. E ela falou assim que ouviu alguém chamando ela. E quando ela se virou e ela viu: "Quem está me chamando?" Aí ele respondeu: "Eu, seu verdadeiro pai". Quando ela olhou, ela viu um ser brilhante. Ela disse que viu um cinto com um leão e borboletas que brilhavam. Ela não conseguiu ver o rosto. Ele pegou ela no colo, olhou para ela, mas ela não conseguia entender que ele era muito lindo, e disse: "Eu sou seu verdadeiro pai, você não vai mais chorar, e fala para tua mãe que eu vou preparar o melhor para ela". Olha, E assim ela disse: "Não me coloca no chão não, tá tão bom ficar aqui". E ele colocou ela no chão e ela foi caminhando e olhando para aquele ser. E quando eu cheguei do trabalho à noite, ela estava toda bonitinha, sentada na porta da sala me esperando para me contar o que tinha ocorrido. E isso me marca, porque 1 ano depois, aí eu conheci meu esposo, aí tudo aconteceu, né. Então, hoje ela já tem 18 anos, eu já tenho uma outra filha, Luísa, com 11 anos, né, e sim, Deus me presenteou com outra filha também do coração, é a Alanis, hoje ela tem 19 anos. sim. Né, uma menina linda, estudiosa, trabalhadeira, muito responsável também. E Deus me deu presentes, 3 filhas, e restituiu parte da minha vida, assim. O Senhor restituiu a minha vida, porque não é como a gente quer, não é sobre o que a gente quer, é sobre o que Ele quer para nossa vida. Sim, E é necessário a gente entender isso. muito, muito, porque às vezes a gente não pode tomar decisões e escolher por si só, porque a nossa escolha, ela se ela não vir de encontro ao que Deus planejou pra gente, a gente só se lasca, Literalmente. literalmente. Então, assim, hoje as pessoas têm que aprender a escrever a cartinha pra Deus, pedir da maneira certa e saber esperar o tempo dele, Isso. né. Isso que é o mais difícil, é difícil, o ser humano ele é imediatista, ele não quer esperar. É, Mas a gente tem quantas histórias bíblicas, né, sobre esperar, quantas, né. Então, assim, existe uma promessa sobre a vida de todo mundo e a gente tem que confiar, a gente tem que crer. é verdade. E quando Deus me falou que Ele iria me enviar presentes, eu falei: "Amém, Senhor". E o Senhor me enviou pessoas como presente. Eu digo: "Você é um presente, tá, é muito lindo do Senhor". E assim, o Senhor me dá pessoas de presente, porque para mim, o que mais importa hoje na vida é quem você é para alguém, Uhum. não o que você tem, né.
Então, assim, o que você é, eu procuro sempre 2 frases que eu falo, Salsa, que me definem: "Quem não vive para servir, não serve para viver, e quem quer, vai em busca", Sim. né, a gente tem que ir em busca, nós temos que ir em busca da nossa melhor versão, né. Verdade, estamos, né? Estamos em busca da nossa melhor versão. Então, assim, no momento em que eu te conheci, Salsa, só eu e Deus sabe o que que eu estava passando naquele momento. Então, por isso que o Senhor aliançou, né. Então, pessoas, elas vêm como presentes, né, para te ensinar, para te dar uma injeção, Uhum. para te orientar. Deus sabia que eu precisava. Deus sabia que naquele momento que você falou: "Olha, vamos entrar no desafio". Eu na hora, eu topei, eu: "Não, vamos", e tudo começou a acontecer. Eu comecei a voltar a caminhar, que fazia muitos anos que eu não fazia exercício. Então, assim, tudo voltou a ter sentido. Sabe quando fala Que bom, amiga. tudo voltou a ter sentido? E, assim, todos os dias é um compromisso mesmo. Há umas 2 semanas atrás, Foi 2 semanas. Lidiane fez contato comigo, me contando que havia parado no hospital. Isso, uma situação muito delicada. E na hora, conversando com ela, eu disse: "Vamos fazer um desafio", porque eu queria incentivar ela, né, a voltar à atividade física, o autocuidado, porque a mulher, ela tem tantas demandas, ela quer cuidar de todo mundo e ela deixa para cuidar de si própria por último, quando é que ela realmente cuida, porque às vezes ela nem cuida de si própria. Isso, E isso é muito complicado, porque a mulher, ela precisa estar bem para casa, estar bem para tudo, né, porque se ela parar, né, então muitas coisas desandam. isso. E aí eu convoquei ela para fazer esse desafio, eu disse: "Amiga, 30 dias caminhando", porque às vezes tu acha que precisa grandes mudanças, "Ai, quero fazer uma cirurgia. Ai, quero, É. mas eu não, porque eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo". O Gente, a gente tem que usar o que a gente tem e começar do jeito que dá. É verdade. Então eu convidei ela para todos os dias caminhar, ela caminha no tempo dela, o horário que ela pode, e Isso. eu também. E tá sendo muito especial. Tá. E a gente convida que outras mulheres façam isso também, é muito gostoso. E vai ser algo que vai ter no novo programa, né, a gente vai lançar, eu vou lançar agora um novo podcast que é a busca da melhor versão. E está sendo desenvolvido aí um lugar muito especial, onde vai ter muitas oficinas para mulheres, para trazer todo o conhecimento que a mulher precisa para desenvolver, para melhorar, né. E e é sobre isso, Isso. né. Tá sendo tão bom. Pensa, eu quis começar, eu também estava muito relaxada nessa questão da Da atividade. da atividade física, eu realmente fazia quando dava. Né, então assim, o momento que eu assumi um compromisso com a Lidiane de todos os dias, e aí gerando prova pública, Uhum. né, gerando prova pública. Não basta só fazer, a gente posta e uma marca a outra. E eu até já incentivei uma amiga minha que caminha junto comigo, a Lília. Ela caminha junto comigo. E na hora que ela viu, nós começamos ao domingo, né. Num domingo, todo mundo a segunda-feira, não gente, pode ser domingo, pode ser terça, pode ser quinta, pode ser feriado, pode ser o dia que for, apenas comece, Isso, né. isso aí, temos que começar. Ir em frente, nunca desistir, ter um foco. É. E depois de tudo isso, eu comecei a me eu como eu cheguei a te falar, né, que eu com as minhas coisas, eu estava tão desanimada de muita coisa. Chega um momento na nossa vida que a gente desanima, né, a gente quer largar tudo, mas não, eu estava desanimada de fazer as minhas coisas, meus artesanatos que eu amo fazer. Sim, a gente vai falar disso, gente. Olha aqui, ó. Aproveitando, né? Já tô usando artesanato. É verdade. Deixa eu mostrar. Aqui. Na outra câmera. Gente, olha essa bolsa, que luxo que riqueza a Lidiane que faz. Viu? Vai ficar o contato dela aqui para vocês fazerem encomendas.
Olha que linda essa bolsa. E, inclusive, eu ainda não encomendei a minha, né? Você gosta de um modelo. Ah, Lídia, eu tenho muitas bolsas, mas eu queria uma bolsa assim, que tenha isso. Eu vou captando tudo, anotando tudo, e eu faço a bolsa de acordo com o que você pede, na cor que você quer. Então, assim, eu dou exclusividade para a mulher, porque a mulher é exclusiva. É isso, somos preciosas. Somos preciosas. E mais um trabalho que ela desenvolve é a questão da perfumaria, né? Isso. Perfumaria artesanal. Aí eu vou deixar tu falar um pouquinho sobre isso. Eu me descobri depois de uma fase um pouco complicada na minha vida que eu poderia usar as mãos para fazer mais algo. Eu fui pedindo ao Senhor e o Senhor me direcionou. E um dia, procurando no YouTube, vendo mensagens, que eu gosto muito de ver, né, mensagens e testemunhos, e o Senhor, ele me direcionou a um vídeo sobre cosmetologia, sobre perfumes. Aí eu me apaixonei, eu falei: "Eu posso fazer perfume? Como que é isso?" E comecei a estudar. E fui estudando, buscando estudos e me informar, e eu consegui desenvolver alguns perfumes, aí sabonetes artesanais, hidratante para o rosto, para corpo, toda a área da cosmetologia e perfumaria. Aí eu falei com a Salsa, aí veio o convite honroso, que eu me sinto muito honrada de ser a perfumista. Então, assim, são algo assim, sabe, Salsa, que quando você me fez esse desafio, eu eu falei: "Espera aí, eu tô viva, eu tô aqui, olha, alguém me enxergou". Você entende? Assim, são coisas que você acha que: "Ah, tá dando certo, ah, vou deixar pra lá", mas não, é o inimigo querendo jogar setas Sim. para você procrastinar as coisas que realmente o Senhor quer te usar, aonde Ele quer te usar, né. E que dom mais lindo, né, fazer perfume, amiga, isso é muito especial. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho do trabalho artesanal. São sabonetes, Isso, né, sabonetes, isso é creme para o corpo. creme, né, hidratante para o corpo. Hã, deixa eu guardar aqui, é tanta coisa que ela trouxe aqui que eu vou pôr aqui nessa mesa, gente, mas depois vocês vão lá no Instagram dela. Esse aqui É o Body Splash. ah, E ele fixa, tá, não é igual outros Body Splash, ele tem uma fixação muito boa. então, o Body Splash. Isso. E eu comprei um assim. Foi. Olha que eu escolhi, como é o nome do que eu escolhi? O do que você escolheu é Restaurer de la Mer, significa restauração da alma. Restauração da Alma, o nome do perfume que eu escolhi. É um parfum, é um Isso, parfum. isso. Então assim, a fixação, sabe, é excelente. Eu não tenho mais por que comprar perfume importado. Agora eu tenho uma perfumista Isso aí pra você. só minha, gente. Não, só minha não, é de vocês também. Vou colocar o contato dela, mas assim, é muito bom. Eu não é porque ela é minha amiga, não é, gente. Obrigada. Não é. Eu sou chata, eu testo as coisas e passei, fui dormir e acordei, passei meu dia e o cheiro não sai. É muito bom, faz muito bom. E o comentário das pessoas, né, é melhor. O que eu escolhi é bem marcante também, também como com esse nome não vai ser marcante, É a né. restauração, né. Gente, então assim, ai olha cada embalagem. Eu escolho com muito amor. Ai, e que vontade que eu tenho de contar as coisas aqui do que a gente tá programando, mas em amor, mas é segredo, vocês vão amar. Mas vamos continuando lá. Sim. Então, mediante a tudo isso, né, o Senhor foi fazendo na minha vida tudo acontecer. Depois desse desafio, é como não tem aquele quando o Senhor fala assim: "Olha, o já do Senhor", aham, foi o que aconteceu. Eu estava deitada na cama quando a gente estava conversando e levantei, já tomei meu banho, já coloquei minha roupa e fui caminhar. E comecei a chamar. O interessante foi o que aconteceu com o meu tênis. Andei 100 metros, o tênis saiu solado todinho.
É verdade. Muita gente desistia, né, que tal, certeza, ah, vou pra cá. Não, e assim solado, mas de jeito nenhum. Peguei o solado na mão, falei: "Não, eu vou continuar o propósito", porque eu entendi que quando nós aliançamos um propósito com Deus e em Deus, com alguém, o inimigo vai tentar de todas as formas atrapalhar. Ele vai usar de tudo. Eu simplesmente peguei e continuei caminhando, concluí minha caminhada com êxito e glorifiquei o nome do Senhor. Ainda falei com você É. o que tinha ocorrido e no vídeo também falei, né, assim, ocorrido. Então o que eu digo para vocês é para não desistir. E estou falando para mim também, né, para não deixar procrastinar. Quando você estiver investindo em algo que você desanima, que dá aquele desânimo, pode ter certeza que é de Deus. Porque o meu pastor Renan, ele fala assim: "Se não fosse de Deus, não teria levante. Uhum. Se não fosse de Deus, não teria levante, irmãos, então vamos continuar". Sim. E a gente ainda brincou, né, no final desse período, a gente vai presentear, e Deus já havia me tocado o coração do presente que eu ia desde o princípio, quando eu pensei nesse presente, eu já havia pensado num tênis. Então, para minha surpresa, quando eu vi o vídeo dela, que o tênis dela havia perdido a sola, eu usei: "Pronto, vou adiantar esse presente". Então, assim, pô, já chamei ela, já peguei ela em casa, já fomos na loja, já isso. Falei: "Não, não, não. Olha, o capeta vai se lascar dessa vez, que a gente vai ficar firme no propósito. Somos vencedoras, mas mais que vencedoras". É verdade. Então, assim, foi muito lindo. Assim, eu só tenho muito a agradecer, tá, a Deus por ter me apresentado você, por ter feito essa aliança, porque foi algo, assim, inusitado mesmo. Eu estava abastecendo, eu trabalhava numa empresa, estava como promotora, estava abastecendo e realmente eu estava aconselhando uma jovem do relacionamento dela com a mãe. E justamente na hora que você me tocou, eu senti mesmo a presença de Deus, eu senti um arrepio, eu falei assim: Tem algo de Deus". Aí eu levantei e a gente começou a dialogar, você contou seu testemunho, lindo, e nós choramos, eu cheguei em casa chorando, falei com meu esposo, falei: "Olha amor, eu conheci alguém muito abençoada, que testemunho". Coloquei na hora para ele ver o Deus para superar. Sim, sim. E assim, foi algo muito lindo. Então, Deus ele une propósitos, Verdade. né. Então ele une propósito, une pessoas com o mesmo propósito. E eu vejo que cada dia mais ele vem havendo esse mover entre mulheres, Amém, glória né, tem sido gigante no Brasil todo, você observa nas redes sociais um movimento muito profundo de mulher. de mulheres, Uhum. né. E me diz uma coisa, Sim, antes da sua conversão você passou por momentos difíceis, inclusive sendo mãe solo, você citou aqui, uhum, sim, que aos 21 anos você conheceu Jesus. foi. Foi o amor da minha vida, Jesus. Isso foi antes então do que do acontecimento do abandono? Foi. Eu trabalhava, né, na empresa de celular e eu não entendo como eu não me lembro esse primeiro passo. Eu desci do ônibus, eu lembro que eu desci do ônibus, eram 7h30 a hora que eu chegava do trabalho, que eu largava em torno de 6h30. Eu não me lembro como que eu saí, desci do ônibus, a partir daquele passo, eu fui parar dentro da igreja, eu não consigo me recordar, é incrível. Eu só me recordo eu descendo do ônibus e estando dentro da igreja, no terceiro banco, na Quinta da Vitória, na igreja da pastora Jerusa, que eu amo muito, tá, foi minha primeira pastora, que ela me batizou. Inclusive, eu congregava junto com a minha pastora, que hoje é a esposa do meu pastor, ela era da mocidade, a família dela. Uhum. E nesse dia, numa Quinta da Vitória, quando Jesus fez o apelo, eu não esperei. Eu me caí de joelhos, chorando. E a partir de então, eu nunca mais saí da presença do Senhor. Nunca mais, passei por muita turbulência. Inclusive eu fiquei 1 ano, né, sem poder, eu já estava na época eu namorava o pai da Emanuela, a gente já morava junto, e
inclusive, quando aconteceu tudo isso, né, que ele me abandonou, ele teve a coragem de falar que foi Deus que mandou. Eu acho que foi, porque graças a Deus o Senhor me deu esse grande livramento, né. Sim. E hoje, graças a Deus, o Senhor ele restituiu a minha vida. É que nem tudo que a gente pensa que é perda, né? É ganho. Às vezes a gente, como diz a minha mãe fala: "Minha filha, você pulou foi uma fogueira". Na verdade, eu, graças a Deus, fiquei 4 anos sozinha para até conhecer meu marido, que eu me dediquei à obra do Senhor, trabalhando, a minha filha também, cuidando dela, morando na casa da mamãe. É tanto que a minha filha, ela quando eu me casei com meu esposo, ela não quis ir morar comigo, ela ficou com a minha mãe. Porque a mamãe e meus irmãos é a vida deles, é a minha filha, né. Então, eu, como coração de mãe, eu fiquei triste, porém eles moram próximo a mim, então Sim. do mesmo jeito, né. É interessante que tu citou, né, olha, entreguei a minha vida a Deus e dali enfrentei várias coisas, então isso é importante citar, porque às vezes as pessoas, elas veem o quanto a gente é feliz na presença, mas é porque a gente é feliz pela presença mesmo, pela graça, porque nos básicos a gente sabe que todo mundo, todo dia tem, né, as suas dificuldades, mas a gente tem a certeza que vai passar por essas dificuldades, né? Exatamente, foi muito difícil, eu enfrentei muitas turbulências, imagina uma pessoa com 22 anos, uma jovem, né, e tinha acabado de aceitar Jesus de 1 ano só. Sim, E de repente vem toda essa turbulência e você olha para um lado, você olha para o outro e vê que você só tem ali Jesus e que é o suficiente. e é. E é o E as pessoas que não estão na mesma sintonia não entendem, né, e não gente, como é complicado. sofri preconceito por ser mãe solo, algumas mulheres até da igreja, Sim, sim. por eu ser mãe solo, eu me sentia um pouco, elas ficavam com ciúme, sei lá, por eu ser mãe solo e jovem, acha que a gente estava lá por engano, mas não. Quem me conhece sabe desde o princípio, né, inclusive, o meu pastor, ele me conhece desde o princípio, meu pastor e minha pastora, desde o princípio de tudo. E eu congrego no ministério tem 16 anos, desde a fundação. Olha. Desde a fundação, aí a Igreja Assembleia de Deus, obra missionária, é desde a fundação. Aí quando eu estava em Barce quando como eu estava em Barcelona, quando eu me casei, aí eu tive que frequentar uma outra congregação mais próxima, Sim. mas eu ia para como visitante, porém a minha congregação sempre falava com ele: "Olha pastor, quando eu conseguir ir todos os cultos sempre, eu vou para Iadom". Aí ele: "Fica tranquila minha filha". Então, assim, eles sempre me apoiaram também, né. E logo depois que aconteceu tudo com a minha filha, eu comecei a trabalhar. Eu já trabalhava, né, voltei a trabalhar depois do período, então eu deixava minha filha com a minha mãe e a minha vida era assim, trabalho, casa, igreja e vigília. Uhum. Ia para muitas vigílias e as dificuldades que a gente tem no dia a dia, a gente vai entregando para o Senhor, né, então e o Senhor me prometia: "Ah, eu vou te dar um casamento, eu vou te dar", e eu quando eu não queria mais casar, eu juro para você, eu não queria mais saber de ninguém. Eu acredito, eu passei por isso também. Foi quando, eu conheci meu esposo. E foi uma briga, foi um amigo em comum, eu briguei com esse menino, falei: "Olha, pelo amor de Deus, eu não quero conhecer ninguém". "Não, você vai conhecer meu amigo, ele é gente boa". Falei: "Gente boa todo mundo é, mas eu não quero conhecer ninguém". Aí acabou que ele marcou um encontro, assim, entre nós, estava eu, a esposa dele quer dizer, eu, a esposa dele, éramos amigas e ela falou: "Ah, meu amigo vai estar vindo aí". Aí eu conheci quando antes dele vir, estava demorando, antes dele vir, Salsa, eu olhei para vi um jovem entrando lá no lugar, eu falei assim, no ambiente, né, eu falei assim: "Ah, quer saber? Olha, meus olhos já pararam de arder, já encontrei meu colírio, né", que eu achei ele um jovem muito bonito e fiquei olhando para ele, ele estava olhando para mim.
E quando eu vi ele descendo as escadas, vindo até a mim, até a mesa, eu falei: "Meu Deus". Aí quem era? Era meu esposo, era um amigo dele, é um amigo dele. Falou assim: "Olha, então a gente não precisa fazer mais nada, foi Sim, amor à primeira vista, então não tem como". e juntos até hoje. Juntos até hoje, 15 anos, enfrentamos batalhas. Batalhas e batalhas todos os dias, mas vencemos juntos. Isso que é o importante cumprimento da promessa, né. Eu vejo que tu é bem dedicada no servir. Você começou a fazer a obra do Senhor logo após o se batizar? Sim, antes de eu me batizar, eu sempre gostei muito de andar com as irmãs do ciclo de oração. Eu não gostava de andar com jovens, eu não fazia parte dos jovens, eu quis fazer parte do ciclo de oração. E eu sempre gostei muito de orar. Eu gosto muito de orar, de me dedicar à oração. E logo após eu me batizar, eu comecei a fazer a obra. Tudo que tinha na igreja eu sempre gostava de participar, Uhum. né, das senhoras, quando a pastora precisava de mim, eu sempre estava ali. Mesmo eu trabalhando CLT, né, então eu sempre tirava um tempo para ajudar na obra. E logo depois o Senhor me direcionou para esse ministério que eu estou hoje, né, que é onde, assim, realmente eu falo: "É minha casa". E a minha casa-mãe, que é a minha pastora hoje, ela sempre visita o nosso ministério, ela tá sempre lá também como mãezona de todos nós, né, porque ela também era pastora do meu pastor hoje. Sim. Então aí nós começamos a trabalhar, quando a igreja era em outro bairro. E aí eu comecei a fazer parte, aí eu sempre saía às vezes para louvar, para pregar a palavra, Que o chamado representa para ti? tudo. O chamado é o convite mais lindo que o Senhor me fez na minha vida. É ser serva dele, é honroso para mim, né, ser serva do Senhor Jesus, para mim hoje. É a melhor escolha que eu fiz na minha vida, há mais de tem 20 anos já. E se tu pudesse deixar um recado para as pessoas que estão nos escutando, essas pessoas que também estão nesse momento passando por algum perrengue, alguma dificuldade, algo que elas julgam ser impossível de alcançar. Eu deixo o que é impossível para nós, é possível para Deus. Assim como o anjo respondeu, né, porque para Deus nada é impossível. Então, tem dificuldades. O que vem fácil, também vai fácil, muito rápido. Então, o que tem dificuldade, se você está enfrentando dificuldade no seu casamento, se você está enfrentando dificuldade no seu trabalho, em qualquer área da tua vida, creia que o Senhor, ele é Deus do impossível. Faça o possível, ore, busque ao Senhor, né. Eu sei que vai ter pessoas que também não são evangélicos que vão estar vendo esse podcast, né. Então, mesmo no seu particular, ajoelha na tua cama e clama ao Senhor, a Deus do impossível, que Ele vai te ouvir. Ele ouve, é só buscar, busqueis, né, e me achareis quando buscar de todo o coração. Essa é a mensagem. Muito obrigada pela tua participação. E conta aqui para os nossos ouvintes, aonde que a gente te encontra, onde a gente consegue fazer essas encomendas dessa perfumaria, dessas bolsas lindas. Consegue me achar pelo Instagram, arroba, underline, Malu Vision com Z. Aí tá lá todas as informações e o meu telefone também, só o WhatsApp, que ele é o 027 99278 7165. Obrigada pela tua Eu que participação, agradeço viu? pela honra. Preciosa, precioso você que agora esteve com a gente nesse episódio, com essas histórias de milagre, de desafio, né, de promessa, né. Você curtiu esse episódio? Entra agora aqui, te inscreve no canal, deixa o teu comentário, curte, ativa o sininho, porque todas as quintas-feiras a gente vem aqui contar cada quinta-feira um testemunho mais lindo do que o outro, né, e da mesma maneira que Deus realiza na minha vida, realizou na vida da Lidiane,
Ele vai realizar na tua vida também. Não perca a tua fé. Acredita, confia, né? Dá o primeiro passo que o Senhor vem e coloca o chão. Isso aí. Te convido, Lidiane, a finalizar o podcast com o nosso lema. Fala junto comigo. É Deus pra superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com fé